E a Donna Haraway, ela é uma feminista socialista, ela também é historiadora da biologia e ela soltou esse manifesto falando sobre a ciência e tecnologia e feminismo socialista no final do século XX. Ele fica num livro chamado Antropologia do Ciborgue, os outros textos são muito bons também, mas eu vou trabalhar com o da Donna Haraway em específico para não ficar muita teoria aqui no nosso curso, né? E ela trabalha com essa questão do ciborgue, ela já foi trabalhada em alguns textos anteriores, né? Já existia o termo ciborgue, só que ele sempre era trabalhado numa imagem de herói, num novo Superman. E a Donna Haraway subverte esse termo para a construção de um mito político, né? Ela pensa o ciborgue como um ser pós-humano, no sentido de um ser pós-gênero, um ser pós-patriarcado, pós-colonialidade. É, e ela faz esse texto como uma blasfêmia mesmo aos mitos impostos, né? Ela vai subvertendo o cristianismo, as tradições judaicas, ela vai subvertendo as questões raciais, as questões de gênero, num sentido de criar um local utópico. Ela deixa isso muito claro no texto, de criar um local utópico onde pensaremos um mundo sem essas amarras, né? Sem essas violências históricas. E ela trabalha muito com a questão da quimera, né? No final do século XX, neste nosso tempo, um tempo mítico, somos todos quimeras. E ela pensa, pós-revolução industrial, né, sobre a imersão do humano em tecnologias. E ela pensa no ciborgue como um destino para o ser humano, né? É uma criatura mítica, é uma criatura humana e máquina ao mesmo tempo. E esse termo do ciborgue, de sermos ciborgues, ele pode ser tanto interpretado metaforicamente quanto na realidade, né? De pensar essas alterações. E alguns teóricos trabalham muito, a Santa Ela, por exemplo, de como já estamos numa questão ciborgue, já estamos numa questão pós-humana, transhumanista, com todas as intervenções tecnológicas que ocorrem com a gente, né? E eles pensam essa tecnologia para além da questão óbvia de próteses e mecânicas inseridas no corpo, mas também outras questões como drogas, remédios, essas intervenções, né? E a Santa Ela até fala que o próprio aparelho fonador já é um híbrido do humano, né? A capacidade da linguagem, do inconsciente, da fala, da comunicação oral, já é uma hibridização de espécie. E nisso ela trabalha com a constituição do ciborgue, né? Ela pensa nessa criatura de um mundo pós-gênero. O ciborgue, ele não se adequa às questões do núcleo familiar, né? Ele não se adequa à prática monogâmica, heteronormativa ou cisgênera, né? O ciborgue é um ser além, é um ser depois. E ela pensa dessa criatura, né? Ela cria essa criatura como uma fermentação de um discurso político, né? É mais um. Ela faz isso como um início de um novo pensamento político, né? No texto dela, ela analisa as questões do feminismo radical e do feminismo socialista, e ela pensa sobre a questão de metodologia, uma questão de análise que esses feminismos trazem, né? Sobre a constituição da mulher e como, tipo, esse termo mulher fragmentado em mulheres já não é mais o suficiente para definir uma unidade política, né? E ela pensa sobre essas várias possibilidades de gênero, ela pensa sobre a narrativa ocidental, né, ligada ao gênero, ligada à raça, e como subverter isso, como criar algo pós isso.
ela pensa o ciborgue como não tendo qualquer fascínio por uma totalidade orgânica, né? Então, nisso, ela começa a tentar subverter o natural também. Pensar num ser que ele não tem essa concepção de natureza oposta à cultura, de homem oposto à mulher, de tecnologia oposta ao humano, né? Ele é um ser híbrido naturalmente, então ele vai além dessas barreiras. E quando ela pensa num ser híbrido, ela não pensa um ser tanto um quanto o outro, mas algo além. E ela fala muito sobre esse não fascínio na narrativa de origem, né? Então, é um organismo que ele não vai obedecer os mitos originários que nos compõem como humanos hoje em dia, né? Ele não vai obedecer à história, ele não vai obedecer à religiosidade ou à camada simbólica, ele vai ser alguém além disso. E nisso eu trouxe também o vestido número 13 de um desfile de 1999, do Alexander McQueen, que ele começou a inserir esses robôs pintando o vestido durante o desfile, né? Então ele já está pensando sobre a questão da máquina e a gente vai ver que o transhumanismo se insere muito na moda, né? Principalmente pela moda trabalhar com o corpo e o transhumanismo trabalha com o corpo e o sujeito em específico, né? Ele vai pegar o sujeito como objeto de pesquisa. Uma das outras coisas que a dona Haraway fala, né, é que somos todos quimeras, né? E uma frase que eu tirei da Santa Ela também, que o humano é naturalmente tecnológico, logo híbrido. A questão do ciborgue ela pode ser analisada tanto metaforicamente quanto no campo do real. Metaforicamente é de pensar, né, um futuro, um ser híbrido, um ser simbólico, um ser midiático, irreal no momento que a gente pensa nas interferências corpóreas que a gente sofre, não só corpóreas, né? E a indumentária é uma dessas interferências, é uma dessas transhumanidades, né? E eu acho que o que esse desfile da Gucci traz, e a gente vai ver alguns outros exemplos, né? Aqui a gente poderia aplicar a questão dos filtros também, do Instagram, das modificações por meio da foto, como uma interferência real no corpo, tanto real quanto metafórica, né? Nessa questão do ser humano ser naturalmente tecnológico, existem alguns paralelos que eu faço com a psicanálise, da questão da linguagem, a questão do inconsciente. Então, o ser humano, ele naturalmente, ele está relacionado com alguma tecnologia. Novamente, com a questão da fala, do aparelho fonador, né? É um aparelho que rouba questões da respiração, rouba funções da respiração para transmitir uma mensagem. Isso já é uma imersão tecnológica. Então, é muito complicado, porque quando a gente chega nessas questões, a gente só pensa a tecnologia como algo avançado, algo no futuro ou algo inacessível, sendo que tecnologia basicamente são todas interrelações humanas. A linguagem ela é um meio tecnológico, né? A gente sempre teve inserido na tecnologia. E logo então a gente é híbrido, né? O transhumano, ele não é uma nova roupagem por humano, ele não é um futuro, né? Óbvio que ele pode ser tratado como assim, né? Ele aparece no imaginário fílmico assim, como um ser do futuro, mas a Donna Haraway, ela pensa também o transhumano, o ciborgue, como um ser hoje. Ela pensa o ciborgue como a gente hoje. Ela não pensa o ciborgue como algo além, mas tipo um desdobramento do ser humano. Muito nessas questões do pós-humanismo chega a pergunta, né? Então, o que vai acontecer com o humano? Cadê o humano? Só que o pós-humanismo, né, o transhumanismo, ele não fala sobre algo depois ou além, ele fala sobre uma reclassificação, né? Um reentendimento do humano. O humano não foi embora, continua. É mais uma abordagem do que é o humano, o que é o sujeito contemporâneo. E a Cindy Sherman, ela é ótima, ela trabalha muito com isso. Eu tinha mandado um artigo da Tonel para vocês, falando sobre os filtros, e a Cindy Sherman trabalha muito com isso, assim. Ela é uma retratista estadunidense, trabalha muito questões de gênero, possui diversas séries, assim, de fotografias mais tradicionais,
E ela está desenvolvendo um trabalho muito legal assim no Instagram, que ela se distorce totalmente, né? Ela pega os filtros e ela sobrepõe esses filtros, sobrepõe esses embelezamentos, levando a um limite é, talvez estranho, talvez incômodo, mas ao mesmo tempo é um limite real, né? E ela fazia isso um tempo antes. Hoje em dia eu acho que já é mais famoso, assim, filtros que distorcem o rosto, a imagem, o corpo, mas ela leva isso para um absurdo, questionando muito também a questão da pós-produção de imagens nesse meio, né? O que é o corpo da mulher nesse meio, quais são essas modificações corporais, esses embelezamentos corporais que vão reproduzindo um padrão irreal, né? Estético. E as questões do transhumano se manifestam muito na moda, como eu tinha dito. A gente teve o Met Gala em 2016, que o tema foi a manufatura contra a maquinofatura, né? E pensar nessa alta costura feita à mão e a imersão tecnológica, a moda de massa. Eu trouxe alguns looks assim, para pensar também como o transhumano ele foi adequado à cultura de massa, à cultura pop, né? Então dá para observar essas manifestações. Depois a gente tem um ensaio da Lady Gaga para Paper Magazine, que ela trabalha com isso também, né? Ela traz esse ser imerso em tecnologias, naturalmente ciborgue, né? E eu quero que vocês prestem atenção nas questões da natureza, né? De como isso se insere também. Então, o natural e o tecnológico, ele é sempre posto juntos. A gente tem também um grande nome na área, que é a Bjork, assim. Ela foi uma das primeiras a trabalhar isso na cultura musical, na cultura pop. Esse ensaio ele é para o álbum Utopia, que a Bjork pensa realmente nesse mundo utópico, né? E é muito interessante observar essa imagem, né? Que ela tá, essa indumentária, que ela tá com um dildo, com uma extensão fálica, e de como ela pensa isso, e algumas pessoas falam sobre essa transição, né? Do Vulnícora, que foi um álbum que fala sobre a separação dela com um parceiro de longa data, o Matthew Barney, e no Utopia ela pensa esse ser pós-gênero, né? No Vunícora dá para se observar uma dependência do parceiro, né? E no Utopia ela trabalha essa não dependência, né? Esse ser híbrido. Celarc é um artista da performance e ele trabalha ativamente o transhumanismo, né? A gente vê primeiro essa foto dele jovem ainda, né, trabalhando com essa mão mecânica, desenhando. Depois ele começou a desenvolver esses aracnídeos robóticos, que ele trabalha muito. E ele pensa, quando ele defende, né, a performance dele, ele fala que não é um objeto solto dele, ele faz parte da performance. O corpo dele é uno com esses objetos para o ato performático, né? Então, constantemente ele desenvolve nisso. Ele também tem uma poética com essa orelha implantada no braço. Ele ficou conhecido como o homem com 3 ouvidos. E aqui tem ele pendurado no robozinho. Ele desenvolve pinturas assim também. Tipo, ele se pendura no robô e começa a pintar. E ele trata isso com muita naturalidade. Ele pensa isso como realmente extensão do corpo dele. Ele não lê isso, tipo, uma performance com um robô ou com uma máquina. Não, aquilo é a extensão do corpo dele. Um outro artista que eu trouxe também com robôs é o Patrick Tressett. Ele trabalha com desenho e ele basicamente instala câmeras e mãos mecânicas, instala essa obra no museu ou no ateliê dele. É... Calma, Lucas, o Always For Love tá pro último encontro. E, tipo, ele faz. Os robôs, né? Eles fazem essa captação de imagem e traduzem isso por meio da caneta. É muito interessante, é algo muito louco. Eu acho que a parte mais interessante é que ele instala isso nas galerias, né? Então, é algo que flerta com a arte participativa também. É uma imersão, não são só
os desenhos feito pelos robôs, mas tem o desenvolvimento também exposto, faz parte da obra. O Esteban Diácono, ele trabalha com audiovisual, ele é formado em design e ele leva o corpo para essas extremidades, né? Eu acho o processo dele muito legal porque ele pensa num corpo feito de minério, feito de ferro, e como seria esse corpo, como seria essa possibilidade de uma corporeidade em outros materiais. E ele soluciona isso no 3D, né? Com a modelagem 3D. Então ele pega as físicas do corpo humano e interfere no objeto, ele faz essas quebraduras, assim, para quem mexe com 3D, esse processo é um processo de fragmentação que você usa normalmente para explodir objetos, quebrar vidros, e ele trabalha isso, ele pausa, né, essas externalizações e cria, né, esses seres extracorpóreos, híbridos, que é uma imagem do ciborgue também muito legal, né, de pensar o ciborgue não só tecnológico no sentido de energia elétrica, né, no sentido dessa tecnologia digital que a gente pensa, mas existe a possibilidade do ciborgue ser qualquer ser humano híbrido. Eu trouxe também o Carlos Sainz, né? Eu já tinha comentado, eu não sei se eu estou pronunciando certo, né? Mas eu já tinha comentado sobre a relação dele com a arca, né? Eu achei interessante que ele traz o pós-humano para a escultura. Ele é formado em moda, então ele também trabalha com vestíveis, né? Essa peça, aliás, essa aqui, ela é usada no final de Mequetrefe, e eu achei muito legal essa abordagem, trazer para uma materialidade, né, o transhumanismo e o pós-humano. E ele trabalha muito com essas esculturas. Normalmente ele trabalha com resina e metal, basicamente em todas as esculturas. Ele trabalha com instalações também, como essa, né? Ele cria essas formas meio orgânicas de resina e mira laser nelas, né? Então elas ficam fazendo na sala esses contornos, assim, essas formas espectrais de luz. Aqui no Avatar eu trouxe a Bjork, porque eu acho ela uma referência muito boa para trabalhar o conceito de Avatar, né? Eu dei uma reduzida nisso por conta de tempo, porque no tópico Avatar dá pra gente desdobrar em muitos locais, e muitos locais políticos também, né? Pensar de como o capitalismo se apropriou desses avatares, pensar como a gente tem multi-empresas implementando essas personas visuais, né? E todo mundo está tendo acesso a esse tipo de representação, né? A Lu do Magalu, Baianinho das Casas Bahias e por aí vai, né? A Nath Natura. E a Bjork foi uma das pioneiras também nesse conceito, né? É claro que quando a gente vai falar de Avatar, a gente tem uma linha histórica muito grande, né? A gente pode pensar na questão de jogos também, né? Tanto naqueles jogos de moda que você veste a roupinha de um personagem virtual, aquele IMVU, você tem The Sims que trabalha com isso também, né? Há muito tempo. Mas eu trouxe a Bjork para ser uma referência mais artística e porque a gente não teria tempo de desdobrar essas manobras do capitalismo com o Avatar aqui no curso, mas eu recomendo muito pesquisar sobre isso. A Bjork ela fez uma exposição, Bjork Digital, que passou aqui pelo Brasil. Ela estava em cartaz em Brasília, se eu não me engano, ou Belo Horizonte, antes da pandemia começar, e foi interrompida. E ela trabalhou no, no, na divulgação do disco Vulnícora com esses avatares, né? Como eu falei, ela já deu entrevista com esses avatares, né, com essas criações. Eles são peças centrais para a exposição Bjork Digital, que ela é totalmente feita em realidade virtual, né, com esses óculos de realidade virtual. Os primeiros vídeos dela foram 360, depois começou a ser implementada, e os últimos vídeos, né, que foram adicionados à exposição, eles já tinham uma tecnologia interativa nessa realidade virtual, né? Com controles como se fosse daquele do Nintendo Wii, sabe? Onde a pessoa entrava numa poética de própria cura, como o álbum se trata sobre cura, né? Ela fechava a própria ferida
numa espécie de jogo poético, num videoclipe interativo. E foi a Bjork também a primeira artista a fazer uma transmissão ao vivo em realidade virtual no mundo, assim. É a primeira, histórico, né? Essa apresentação ao vivo de Quicksand, porque foi a primeira transmissão ao vivo em realidade virtual, onde ela performava ao vivo, né? Com a captação do vídeo em 360 e havia essas intervenções em cima da imagem, né? Intervenções computadorizadas. E eu acho muito legal ver esse processo, né? Da performer se transformando em avatar, né? Que eu acho que o vídeo ele ilustra muito bem isso. Eu trouxe também, porque eu achei bem interessante, houve uma espécie de live do Travis Scott em parceria com o jogo Fortnite. Isso foi no começo da pandemia, acho que março ou abril, se eu não me engano. E eu achei muito legal de pensar essa questão de realidade virtual, né? Uma apresentação dentro de um jogo com um público específico online, né? Eu não sei como é que é o nome desses jogos que são online, né? Eu não sou muito do jogo, não. Mas, tipo, de pensar possibilidades, quais são os limites da apresentação, o que é uma apresentação ao vivo, o que é um show e como isso pode se dar no futuro, né? Eu sei que a gente já está numa fase bem avançada assim da pandemia, então acabou que houve já resoluções, né? Houve prêmios musicais, apresentações musicais feitas remotamente e como pensar, né? Se a presença realmente é necessária ou não para que aconteça um show, uma entrevista. Eu acho que o mais legal, né, desse vídeo é de pensar o Avatar não só como sujeito, não só como pessoa, né, mas como sujeito social, né? Não era só o avatar dele se apresentando, mas também o avatar de todos os jogadores que estavam naquele momento, né, nesse evento, interagindo. Então, existe uma questão de presença virtual também.